Queridos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu gostaria de falar a respeito de uma palavra aqui que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4 e no versículo de número 1. Nós sabemos que o capítulo 4 de Mateus fala a respeito da tentação de Jesus. No capítulo de número 3 relata do batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista ali nas águas. Quando ele sai das águas, o Espírito Santo do Senhor vem sobre ele em forma de pomba. Então ali uma voz ecoa do céu e é o próprio Deus que está falando: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer, e outras traduções. Mas no capítulo de número 4, no verso de número 1, vai dizer o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha que interessante. Se você for para analisar, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Meu irmão, não é de qualquer maneira. Você não vai entrar no deserto sozinho. Quem tem que conduzir a pessoa é o Espírito. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo ele fala 5,18: mas vós sois guiados pelo Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. De que maneira? Saímos para trabalhar, temos que ser guiados pelo Espírito. No nosso trabalho temos que ser guiados pelo Espírito. Em tudo que nós vamos fazer temos que ser guiados pelo Espírito. Por quê? Porque você não sabe se você vai ser conduzido ao deserto ou se você vai ser conduzido às águas tranquilas. Nós devemos estar preparados a todo momento, conduzidos pelo deserto. E o interessante é que o deserto é um palco dos maiores milagres da Bíblia Sagrada. Foi no deserto que Deus falou com Moisés. Foi no deserto que Deus falou com Abraão. Foi no deserto que Deus falou com Davi. Foi no deserto que Deus falou com Jacó. Os grandes homens da Bíblia Sagrada passaram pelo deserto. Meu irmão, aí nós entramos no deserto e não sabemos o porquê estamos no deserto. Você está passando por um deserto, não sei qual deserto da tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo. Entrega na mão de Deus. Capítulo de número 4 do evangelista Mateus, ele vai dizer: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, as pessoas pensam que Jesus foi tentado depois dos 40 dias, no término dos 40 dias. Não é verdade, não. Jesus pisou o pé dentro do deserto, o diabo já estava lá tentando ele. Foi no primeiro dia o diabo tentando, no segundo dia, no terceiro, no quarto e assim sucessivamente durante os 40 dias. E qual foi a brecha, o momento da fraqueza de Cristo? Foi que ele teve fome. Não estou dizendo que Jesus foi fraco, não estou dizendo que Jesus deixou que a brecha se abrisse, não, meu irmão, porque Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E nesta terra, quando ele veio nesta terra, ele passou pelos mesmos motivos que eu e você passou: sentimentos, fraqueza, cansaço. Ele sentiu, irmão, ele sentiu na pele. Depois de 40 dias jejuando, 40 dias orando, qual foi o momento da fraqueza? Teve fome. Aonde é que o diabo aparece? No momento da fraqueza. E o inimigo ele vem pela fome. O diabo ele vem com a sua sutileza. São coisas pequenas que o inimigo trabalha no nosso dia a dia. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. Tu tem poder para transformar essa pedra em pão. Vamos ver se você é filho de Deus mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém que está fora do propósito. E tem pessoas que ficam tentando desviar o nosso foco. Sabe o que Jesus disse para o diabo? O meu povo não vai viver por um pedaço de pão. O meu povo não vai viver na mediocridade. O meu povo não vai precisar mendigar, não é um pedaço de pedra transformado em pão que vai trazer vida para o meu povo. Vida para o meu povo vai ser através da palavra. O meu povo vai viver por algo mais excelente. O meu povo vai estar firmado na palavra.
Por isso que Jesus responde ele da seguinte maneira: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tem muitas pessoas que estão comendo pedra com gosto de pão, porque não sabe esperar, irmão. O primeiro vento, primeira tempestade, primeiro deserto, a pessoa quer parar, a pessoa quer desistir, e não é dessa maneira, não é assim que funciona. Depois de 40 dias e 40 noites, meu irmão, eu imagino, a carne de Jesus estava fraca, a carne de Jesus pedia comida, pedia alimento físico, mas o espírito, meu irmão, Jesus rebate todas as acusações do inimigo através da palavra. Irmão, é através da palavra que Jesus vai te dar vitória. É através da palavra que Jesus vai trazer a resposta, as estratégias para o dia a dia da minha e da sua vida. Olha, não sei qual é o deserto que eu passo, eu sei. Tenho que ter certeza que o Espírito está comigo, o Espírito Santo. E aí eu vou frisar o verso de número 11. E o diabo o deixou e os anjos o serviram. Para anjos servir no final, você precisa resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.